eu jogo lá no YouTube. Eu coloco como privado, né, pra mim. Senão depois os filhos da mãe falam assim, ah, não deu áudio. Deixa eu salvar meu print aqui. Ah, lá vem um patógeno. Pronto. Suficiente. Muito bem. Bora lá. Vamos falar aqui de imunidade em ações referentes a vírus e as bactérias, né? E também o processo de inflamação. O áudio tá bom, pessoal? Eu não tô tão perto do microfone aqui. Pode seguir o áudio. Maravilha. Muito bem. Então, esse é um temazinho bastante interessante e curioso, né? Tudo que refere à imunologia, muito dos temas são temas baseados em simplesmente hipóteses, tá bom? Porque é algo muito minúsculo, né? Muitas vezes subjetivo também, que às vezes é comprovado através de outras hipóteses. Então é a hipótese que leva a outras hipóteses e outras hipóteses, tá bom? Então, na imunologia a gente vê aqui, né, a imunidade em ação frente a um vírus, bactérias e também aos parasitas. O que acontece em cada um? Qual é a ação que vai ser levada frente a um vírus, frente a uma bactéria e frente aos parasitas, tá bom? Então, a superfície do homem, né, ela é coberta por uma barreira. Essa barreira é o sistema tegumentário, né, que separa o organismo do meio externo do meio interno. Então, existe basicamente 3 tipos de barreiras, né? Entre elas, por exemplo, uma barreira física, como por exemplo o sistema tegumentário, né, que é formado de dermis e epidermis, e também a endodermis, mas basicamente aí dermis e epidermis é que formam a pele, verdade? Então temos uma barreira física, primeiramente. Outra barreira física também, por exemplo, os pelos pubianos, pelos das pernas, dos braços. Os cílios, né, também é uma barreira física que impede que entre, por exemplo, poeira dentro dos olhos, né? Que mais? Temos também os pelinhos do nariz, né? Temos os pelinhos do nariz que impede que entre impurezas para dentro do sistema respiratório. Também temos aí no ouvido, né? Temos pelinhos no ouvido também. E esse cara quer prestar não, se utiliza. Ai. Então, são algumas das barreiras físicas que a gente vê, né? Barreiras químicas, né, que a gente vê também no nosso organismo, são barreiras de proteção, principalmente o que se refere ao pH. Por exemplo, o pH da vagina da mulher é muito interessante também, porque é uma espécie de barreiras, né, de barreira química. O pH também do pH do intestino, né? pH do intestino também é uma barreira. Outros tipos de barreiras também, né? São as barreiras biológicas. São barreiras, por exemplo, geralmente tem relação aí com os lactobacilos, né?
Então, a maioria dos patógenos, né? A maioria dos patógenos tem relação aí com o fato de poder atravessar, né, principalmente a pele. E outros nem tanto, tá bom? Então, existem vários tipos de barreiras, né? Existem barreiras físicas, né, mecânicas, que como a gente viu, né, são elementos que impedem a entrada de moléculas, né, ou de agentes infecciosos, como na pele, no trato respiratório, membrana, a mucosa também, né? Os fluidos corporais, a tosse e inclusive até mesmo o espirro. A tosse e espirro é um meio de barreira. Por exemplo, quando a gente fala de tosse e espirro, vem aqueles reflexos arcaicos, né, comandado pelo 10º par cranial, na qual eles fazem, por exemplo, se entra algum tipo de alergeno dentro do organismo, o nosso sistema imunológico ele tende a fazer a simplesmente tossir ou espirrar, na verdade, como meio de alerta também. Então funciona como uma espécie de alerta, certo? Fluidos corporais, como por exemplo o catarrinho, né? O catarro é uma espécie também de barreira. A gente pode ver, de certo modo, uma espécie de barreira, na qual ele faz ali a filtração do ar, né? E também ele agarra, como ele é um elemento mucoso, pegajoso, ele faz com que elementos que são patógenos, por exemplo, um pólen de uma árvore, né, que pode causar alergia a um determinado paciente, uma pessoa, ele simplesmente vai filtrar o ar e simplesmente ele vai impedir que tenha o aparecimento de fatores desencadeantes de uma alergia, por exemplo, certo? Dentre essas barreiras aqui, quando a gente fala da biológica, a biológica também é a mesma barreira que a gente conhece como uma barreira fisiológica, que ela faz a inibição, ou muitas vezes ela elimina também o crescimento de micro-organismos, certo? Principalmente dentro do trato gastrointestinal. Quando vocês estudaram parasitologia, acho que vocês viram que existe parásitos, né, que eles acabam rompendo a parede da beta-lactamase ali e fazendo com que tenha esse rompimento, e a partir disso surgem, né, complicações. Então, isso é feito, né, através de algumas enzimas, né, ou também através de mediadores químicos, como principalmente interferon alfa e beta, tá bom? A gente vai ver mais adiante. Então, seria basicamente esses três tipos de barreira. Tem a barreira física, química e biológica, ou também chamada de barreira fisiológica, tá bom? Claro, entre elas a gente tem barreiras, né? Dentro de todas elas a gente vai ter barreiras do processo inflamatório, né? Que faz com que tenha uma reação a um tipo de infecção, fazendo assim um dano tecidual, né? Geralmente essas células elas induzem as outras células fagostárias naquele local de infecção. Então, essa barreira fagostária também é uma espécie de barreira e também como uma espécie de alerta, né? Então, a tendência é formar ali elementos, né, celulares que façam a limpeza daquela região. Vamos supor que entrou uma ferpa, né, um espinho no dedo, por exemplo. A tendência é formar uma espécie de inflamação, na verdade, fazendo com que tenha a degradação, a fagocitose daquele espinho ali, daquele elemento vegetal, que é considerado um elemento, digamos assim, um corpo estranho, tá bom? É considerado uma espécie de corpo estranho. Muito bem, voltando. Agora, as barreiras físicas, né? As barreiras físicas impedem a entrada de micro-organismo ao meio interno. Quais são as mais importantes? Pele e mucosa, que a gente já falou bastante. Agora, na barreira química, né? Na barreira química existe uma função que é uma função bactericida, e existe uma função que é bacteriostática, tá bom? A função bactericida, né? Ela é exercida basicamente por três vias.
pelas enzimas, pelo estômago e pelas células epiteliais do sistema respiratório. Como é que funciona essa barreira química dentro da função bactericida, né? As enzimas, como pitialina ou lisozima, tá? São funções bactericidas, né? Agem como uma espécie de bactericida frente a qualquer micro-organismo entrante, qualquer corpo estranho. Vamos tratar esses elementos como corpo estranho, tá? Corpo estranho é qualquer elemento que não pertence ao nosso organismo. Acho que fica melhor de entender assim. Então, essas enzimas, né, a pitialina e a lisozima, junto com o estômago, né, que tem um pH ácido também de 1,5 a 3 em potencial de hidrógeno, e também as células epiteliais do sistema respiratório, né, que tem a função aí chamada células de Limberkuhn. Limberkuhn é no estômago, tá, pessoal? Trato intestinal. Esqueci, lembrar eu falo. Elas produzem muco, tá bom? Elas vão produzir um tipo de muco, né, que faz exatamente aquilo que a gente estava comentando, que é fazer a filtração, a secreção de muco, tá bom? E a partir disso impedir, né, que tenha a entrada de qualquer patógeno, tá bom? Muito bem. E a partir disso, né, elas também são encarregadas de fazer aí expulsar, né, qualquer tipo de elemento para fora do nosso organismo. Muito bem. E a barreira biológica, né? A barreira biológica, ela é feita, né, a partir da existência de micro-organismos que dificulta, então, a colonização de outros potenciais patógenos, né? Então, ele é uma espécie de defensor, de protetor, no que se refere à proteção de barreira biológica, tá bom? Muito bem. Agora, a inflamação, né? A inflamação, o que seria a inflamação? A inflamação é um reconhecimento dos patógenos pelo sistema imune, né? Principalmente pelo sistema imune inato, que eles vão induzir a inflamação. Além de que vão recrutar também, né, o lugar de infecção, outras novas moléculas e células do sistema imune. A gente já viu as células do sistema imune, né, principalmente o que são os linfócitos T e linfócitos B. São células, basicamente células fagocitárias, tá bom? E a partir disso vai ativar, né, uma resposta inata. Ou seja, ela vai produzir anticorpos frente a esse reconhecimento dos patógenos, produzir uma resposta, né, manda digamos assim, os combatentes para a batalha, para poder impedir, né, que tenha uma degeneração do tecido frente a qualquer outro tipo de patógeno. Uma vez que esses elementos fazem o reconhecimento do micro-organismo, né, induz a secreção de mediadores, né, e a partir disso ocorre uma inflamação no local, né, seja também uma inflamação não somente local, mas pode muitas vezes chegar a ser sistêmica, né, na fase aguda, e todos esses efeitos servem simplesmente para controlar a infecção até que ativam a resposta imune adaptativa, tá bom? Então a gente começa lá como o reconhecimento dos patógenos e a gente acaba com a resposta imune adaptativa. Essa é a intenção, né, da inflamação, gerar uma resposta inata, reconhecer os micro-organismos, introduzir secreção de mediadores, né? Gera ali, claro, no princípio uma pequena inflamação, né, se não for muito grave esses patógenos, né, não forem muitos, a gravidade deles não for tão alta, e a partir disso eles vão gerar uma resposta adaptativa, tá bom? Muito bem. Um desses elementos, né, é os mastocitos, né, frente aos organismos. Os mastocitos, eles que são os percussores, né,
são percussores dos linfócitos B e linfócitos T, tá bom? Eles também vão liberar histamina, né? Que também gera inflamação. E então, a partir disso, vai junto, né, com a ativação do complemento, e a liberação de hormonas de moléculas pró-inflamatórias, como os macrófagos, né, geram a inflamação. Então, a histamina, ela exerce então um efeito, né, vasodilatador, principalmente, né, com predominância sobre os vasos sanguíneos, e resulta então na permeabilidade capilar. Quando existem esses efeitos, vocês já ouviram falar sobre os signos de pentada? Eu acho que vocês já deveriam ter visto isso em semiologia, tá? Chama tetrada de Célcio ou pentada de Célcio, tá? Que é tumor, rubor, calor. Vocês já estudaram isso? Acho que não, né? Estudem. Esse é o processo da inflamação, tá? Liberada então pela histamina. Beleza? Então, essa inflamação ela vai ocorrer, né? Vai ativar ali os mediadores, né, que a gente acaba de falar, e logo depois ele acaba gerando uma resposta adaptativa, tá bom? Mastocitos, lembre-se, mastocito percussores dos linfócitos T e B. Histamina tem uma função de vasodilatadora, né, permitindo assim com que tenha a vasodilatação dos pequenos vasos, e a partir disso ocorra a pentada ou a tetrada de Celsius, tá bom? Que é tumor, rubor, calor e dolor, tá bom? Essa é a tetrada, certo? É tudo aquilo que a gente vê na inflamação. Se vocês verem uma inflamação, ela tem tumor, ou seja, ela incha, ela está inchada porque existe uma extravasação de líquido extracelular. Ela tem rubor. O que é rubor? Rubro negro, vermelho, certo? Lembrou do vermelho? Rubor. Então, vai ter vermelhidão, vai ter dolor, vai ter quintura, né? Vai ter calor, certo? Vai ter calor no local. Se vocês verem um local de inflamação, é altamente quente. Por quê? Por causa dos mastocitos, né? E também junto com o processo de fagocitose, se tiver algum elemento estranho ali, tá bom? E vai ter a presença, claro, do resultado dessa inflamação. Qual é o resultado dessa inflamação? Pus. Não é verdade? Vai produzir pus, certo? Muito bem. Essa inflamação, né, ela acontece mediante uma série de eventos. Um desses eventos, né, produzido aí pela histamina, é o incremento do diâmetro vascular, ou seja, da vasodilatação. Vai aumentar a permeabilidade vascular. No momento que aumenta a permeabilidade vascular, significa que vai extravasar líquido que está passando dentro dos vasos sanguíneos e vai ir para o espaço extracelular. Aí onde é que acontece? Aquele inchaço, tá? Na terceira fase vai acontecer a indução, né, da expressão das moléculas de adesão das células endoteliais. O que são as células endoteliais? São as células que formam os vasos sanguíneos, tá bom? E a partir de então, o endotélio, né, acontece aí uma coagulação local, e a partir disso também acontece uma quimiotaxis, beleza? Deixa eu só responder aqui, pessoal. Muito bem. Então, durante todo esse processo, né, acontece uma vasodilatação. O vaso se dilata. Imagina que existe um vaso. Vou tentar desenhar aqui. Existe um vaso sanguíneo com um determinado diâmetro, mas quando existe um processo inflamatório, simplesmente esse vaso que tem esse diâmetro, ele aumenta de diâmetro. Por ele aumentar de diâmetro, o que acontece com as células endoteliais?
elas também vão se dilatar. Se elas estavam, imagina que as células, tá? Imagina que é um conjunto de células endoteliais, ou seja, células dos vasos sanguíneos. Se o vaso se dilatar, o que acontece com as células? As células vão se separar. Não sei se vocês lembram de histologia ainda, mas tem um certo docente de histologia aqui, que é o seguinte. Essas células, elas são unidas por umas garrazinhas, tá? Por uns elementos que se chamam desmossomas e hemidesmossomas. Quando existe uma vasodilatação, simplesmente os demossomas e hemidesmossomas eles se soltam das células, permitindo que as células fiquem longe uma da outra. Todo aquele líquido, tá? Todo o líquido que existia, imagina que aqui, ó, olha só, imagina que aqui é o vaso sanguíneo. O que passa dentro do vaso sanguíneo? Passa um monte de hemoglobina, passa um monte de sangue, passa um monte de soro, não é verdade? Passa soro aqui, passa células vermelhas, passa o conjunto de células vermelhas e as células brancas, e passa soro também, né? Então, o que acontece? Quando as células, imagina que essas células aqui fazem parte, ó, da parede do vaso, imagina que aqui é a parede do vaso, então elas abriram, ficou um espaço entre elas. O que vai acontecer aqui com o meu plasma? Plasma e soro, pessoal, é a mesma coisa, tá? Plasma e soro é a mesma coisa. A diferença entre plasma e soro é o fibrinógeno, que ele tem a capacidade de coagular ou não. No caso do plasma, ele tem fibrinógeno, tá bom? Então ele coagula. No caso do soro, não. O soro é o plasma sem fibrinógeno, tá bom? Então o que acontece com o plasma? O plasma está aqui. Aqui existe, vamos supor que existe um órgão aqui adjacente, né? Existe um órgão adjacente e simplesmente o plasma ele vai passar por aqui e vai infiltrar. E nossa lesão, vamos supor que nossa lesão está por aqui. Então o que acontece? Ele sai de dentro do vaso sanguíneo, o plasma, passa pelo espaço das células endoteliais, tá bom? E simplesmente eles vão causar aquele rubor local. Vai causar o tumor local, certo? E, consequentemente, o rubor, porque existem células no processo inflamatório aqui, certo? Então, essa é a explicação para esses eventos, tá bom? Por que acontece a tetrada de Célcio? Procura lá, tetrada de Célcio ou pentada de Célcio, tá? O resultado disso, ó, na inflamação é pus, tá bom? Tratado de Célcio, muito importante. E a quimiostaxia, né? Acontece no fim a quimiostaxia, que é um processo, né, de locomoção da célula em direção a um gradiente químico, tá bom? Então, seria o processo inflamatório. Claro, eu não vou entrar em detalhes aqui, acho que imagino que vocês em fisiopatologia devam estar vendo, em fisiologia deveriam ter visto, elementos, né, da inflamação. Qual é o passo a passo da inflamação? Muito bem. Olha só. Existe, né, aqui, que eu acabei de explicar para vocês. Existe um incremento do diâmetro vascular e existe um aumento da permeabilidade vascular. Existe, né, a contração do músculo, do músculo liso vascular, né, aumento do fluxo sanguíneo, consequentemente, se aumentou o fluxo, aumentou a pressão. Gera calor e gera rubor. Já o aumento da permeabilidade vascular gera uma relaxação entre os endotelicitos, né? Você que eu acabo de explicar que existe um espaço entre os endotélios, tá? Os endotélios são a característica do tecido endotelial é que eles são bem unidos, e eles são unidos aqui por uma garra de adesão que se chama desmossomas e hemidesmossomas, tá bom? Então ele vai provocar edema, dor. Agora, por que causa dor? Por que causa dor? Vamos voltar na imagem anterior. Por que causa dor, pessoal? Quando a gente fala de tecido epitelial é endotélio, por cima aqui do meu vaso sanguíneo, lembre-se, por cima de qualquer tecido epitelial, tá? Por cima de qualquer tecido epitelial eu vou ter, considera-se isso daqui, inervação, pessoal, tá? Inervação. O meu vaso sanguíneo é inervado, o meu órgão adjacente é inervado, certo? Quando eu falo órgão, pode ser a pele é um órgão, tá bom?
Pode ser uma lesão de pele aqui. Por que vai causar dor? Quando existir o passo do plasma em contato com as terminações nervosas, gera o quê? Gera dor, tá bom? Existe também a concentração das proteínas sanguíneas, como as imunoglobulinas e o sistema de complemento. Por quê? Porque simplesmente o corpo libera de todos os gânglios, né? Libera, permitindo com que faça o combate frente à infecção, beleza? Muito bem. Na terceira fase, a gente vai ter a indusão, né, e a expressão de moléculas, como principalmente os fagocitos, linfocitos, né, o recrutamento de células circulantes. As células circulantes são as mesmas células sentinelas que a gente já falou, tá? São as células sentinelas. E a indução da endotélio? O que seria a indução da endotélio? Impedir que tenha uma infecção na corrente sanguínea e que também se diminui. Agora, isso aqui é interessante porque o nosso organismo ele é muito inteligente, né? Ele vai pegar toda a inflamação e ele vai jogar para dentro de onde? Nos gânglios. Por quê? Porque se a infecção, olha só, olha só, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de vaso sanguíneo. Se a infecção ela entrar na corrente sanguínea, o que acontece com o resto do corpo? Vocês têm ideia do que acontece? Acontece isso aqui, ó. Procura. Acontece, ó, sepse. Tá bom? Acontece sepse. Para fazer o diagnóstico de sepse é fácil, pessoal. Quer ver? Vamos jogar no Google aqui, ó. Kisofa. É uma fórmula, tá bom? Vocês vão ver que são 3 parâmetros para vocês diagnosticarem uma sepse. Vai ser sepse até que prove o contrário. Deixa eu achar a imagem original aqui que vocês vão. Geralmente fala aqui sofá, tá? A gente fala aqui sofá. O que é os signos do Kisofa? Tá? É um parâmetro, é um score. Ou seja, é um gradiente, é uma tabela para vocês diagnosticarem. Aqui diz hipotensão sistólica menor que 100 mg de mercúrio, alteração mental, nunca sempre presente, e taquipneia maior que 22 respirações por minuto. Essa é a nova atualização, tá, pessoal? Kisofa. Tá? Kisofa. 2 desses critérios é sugestivo para risco de septicemia. Se vocês verem qualquer paciente, olha só, se vocês verem qualquer paciente, vamos voltar aqui no nosso slide. Se vocês verem qualquer paciente com uma respiração maior de 22 por minuto, com o incremento, né, da pressão arterial sistólica maior que 100 mg de mercúrio, perdão, com a diminuição da pressão sistólica menor que 100 mg de mercúrio, tá? Ela não precisa estar em hipotensão, não. Somente a pressão sistólica ela baixar a pressão sistólica, tá? A diastólica pode continuar normal. Se a sistólica baixar menor que 100, mas frequência cardíaca, eu não preciso nem ter alteração mental. Se eu tiver esses 2 critérios, se vocês verem um paciente esses 2 critérios, e vocês tiverem um signo de inflamação, se vocês tiverem um local de inflamação nesse paciente, pode ser, sei lá, uma celulite na perna. Mas se o paciente tiver esses 2 critérios, vocês podem colocar o diagnóstico nesse paciente de sepse. Tá? Septicemia. Sepse ou septicemia. Agora vocês vão colocar lá, sepse por celulite. Tá? Celulite. Coloca lá. Vocês sabem o que é celulite? Muito comum. Celulites. Aí vai aparecer um monte de bunda de mulher aqui, quer ver? Porque eles colocam celulite dizendo que celulite é aqueles furinhos no glúteo, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui se chama lipodistrofia gimoide. Tem nada a ver. Celulites. Ai, pele. Vamos colocar o outro nome aqui. Erisipela. Rapaz, celulite não é isso que a gente tem nas pernas, não, rapaz. Isso aqui é celulite, ó. Isso é celulite. Celulite é a inflamação da pele, causado por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Ou seja, é uma própria bactéria, é uma bactéria que a gente tem na própria pele, tá? A bactéria que a gente tem na própria pele que causa isso daqui, ó, uma celulite, tá? Beleza?
Agora, o que é aquilo que vocês veem aqui? Cadê? Vamos montar para as bundas aqui. Que é isso aqui que vocês veem isso aqui, ó? Isso aqui não é celulite não, pessoal. Tá? Isso aqui é uma terminologia errada. Isso aqui não é celulite. Tá bom? Isso não é celulite. Vocês já viram os adipocitos? Vocês estudaram tecido adiposo quando vocês fizeram histologia? Isso aqui é tecido adiposo, cara. Isso aqui é gordura. As gorduras... Vocês já viram gordurinha do boi? Gordurinha do boi, né? Aquela gordurinha amarelinha, redondinha, as bolinhas. Parece um monte de bolinha. É isso daqui, ó. Não tem nada de celulite aqui. A mulher gasta um dinheirão. O homem também gasta um dinheirão. Ai, tô com celulite. Não é, cara. Agora, o que favorece o aparecimento disso aqui? É porque a pele ela se torna fina, existe baixa quantidade de colágeno na pele, porque é normal com o envelhecimento, tá? A gente tem baixa quantidade de colágeno tipo 1, principalmente colágeno tipo 3 e tipo 4 também, tá? Então, acontece o que? A flacidez. Agora, qual é a função do colágeno? O colágeno tem a função de sustentação das estruturas, principalmente pele. Então a pele vai ficar fina, vai ficar sem estrutura e vai aparecer aqui, digamos assim, a marcação do tecido adiposo, tá bom? Vou colocar aqui tecido adiposo para vocês entenderem. Vamos ver se vocês conseguem entender a lógica. Tem que imaginar em 3D, tá? Tu ainda não superou a amígdala, né? Que são tonsilas. Eu sabia. O que eu procurei aqui? Tecido. Ah, eu coloquei só tecido. Claro, apareceu um monte de tecido. Tecido adiposo. Olha só. Isso aqui que aparece, ó. Ou seja, está aparecendo os relevos entre o tecido adiposo. Isso aqui é gordura. Tudo isso aqui é gordura. Agora, o que a gente está vendo? Por baixo da pele tem isso aqui, a gordurinha. Então, a gente está vendo essas bolinhas aqui, ó. Claro, aí quando a pessoa aperta, o que acontece? Aparece com mais evidência essas bolinhas aqui. Por quê? Porque a pele está fina. A pele está sem sustentação, ou seja, flácida. Tá bom? Como é que melhora isso? Diminuindo o tamanho dessas bolinhas aqui. Tá bom? Diminuir o tamanho dessas bolinhas. Como é que diminui? Fechar na boca. Aí vai diminuir, fazendo exercício físico para estimular a produção de colágeno. Tá bom? Tem gente que pergunta, doutor, vou tomar colágeno. Vai resolver a situação? Não, não vai resolver. Por que não vai resolver? Porque necessita de exercício físico, né, cara? Precisa de tomar vitamina D também. Ah, mas eu tomo vitamina D. Eu falei, legal, bacana. Você toma banho de sol? Não. Então tá jogando dinheiro fora. Deposita na minha conta que eu vou usar melhor. Tá bom? Ah, eu tomo 20 mil de vitamina, 20 mil unidades de vitamina D. Eu falei, bacana, hein, cara? Você quer perder o zinho? Toma banho de sol? Não. Então tá jogando dinheiro fora, tá bom? Bora lá. Deixa eu te falar a verdade pra vocês. Eu tô falando muitas verdades aqui. Né? Amígdalas, tonsilas. Então, aqui é tudo que eu falei, né? E aqui meu táxi vai liberar aí macrófago, fibroblastos, né? Vai liberar também células endoteliais, queratinocitos e células da musculatura lisa também. Beleza? E todos os efeitos da inflamação, né? Fenômenos induzidos e as consequências, tá? Incremento do diâmetro vascular, aumenta o fluxo sanguíneo, consequência, calor e rubor. Aumento da permeabilidade vascular, acúmulo de líquido local, ou seja, edema e dor. Acumulou líquido, passou extravasor extracelular, causa dor porque chega nas terminações nervosas. Experimento também de moléculas, né? E vai acontecer a extravasação de fagocitos e linfocitos, né? Resultado, fagocitose. Indução da coagulação, impedimento da disseminação de patógeno, resposta adaptativa. Então aqui a gente tem uma tabelinha de efeitos da inflamação, quais são os fenômenos induzidos pela inflamação, qual é o efeito que gera e qual é a consequência, tá bom? Consequência a gente pode trocar aqui por signo ou muitas vezes sintoma, tá? Signo, o que o paciente vai ter? Coloca signo. Quimiotax vai aumentar todas essas células aqui que a gente vê, né? São células do processo imune, foco infeccioso, gerando fagocitose e também resposta adaptativa. Beleza? Agora a resposta na fase aguda, né? Existe uma alteração. Deixa eu ver, cadê minha seta? Ah, tá aqui, achei. Não tô vendo a seta. Então, a resposta da fase aguda, né, provoca uma ação dos interferões alfa, né? Também das interleucina 1 e interleucina 6. Vem para as células do tecidos e órgãos, né?
aumentando assim o catabolismo de graxas e proteínas. O que seria o catabolismo? Ou seja, a degradação, estudar em bioquímica, né? Catabolismo, a degradação de graxas, né? De lipídios e proteína, do tecido adiposo e do tecido hepático e também do tecido muscular. Claro, por vias de ordens, né? Primeiro o catabolismo dessas graxas e proteínas vai acontecer aonde? A nível hepático, em primeiro lugar, a nível muscular, em segundo lugar. Se precisar, vai tirar lá dos adipocitos, tá? Então, quando vocês falam aqui, quando é um adipocito, o que é um adipocito? O adipocito é uma reserva de lipídio. Tudo que a gente come e não gasta, ele se transforma em lipídio e vai sendo armazenado dentro dessa célula que é o adipocito. O que acontece com o adipocito? A gente só come na quarentena. O que acontece com meus adipocitos? Meus adipocitos só crescem de tamanho, eles hipertrofiam. Eles não aumentam, tá? Ele não tem um aumento populacional de adipocito, não. Ele aumenta o tamanho do adipocito. Quanto mais gorda a pessoa for, maior é o adipocito. Entendidos? Aí isso aqui, quanto maior o adipocito, mais evidência de celulite, né? Celulite aqui não é celulite, tá bom? E o que acontece depois? Aumenta a temperatura corporal por via do hipotálamo. Espero que vocês... Nem eu me acostumei ainda. Depois vocês verem aqui, está estudando fisiopatologia, né? Fisiopatologia, procura qual é a fisiopatologia da febre. Aprendo fisiopatologia da febre, fisiopatologia... Tudo que for fisiopatologia é importante vocês aprenderem. Mas assim, tem que ser muito específico. Qual é a fisiopatologia da febre? Qual é a fisiopatologia do vômito? Qual é a fisiopatologia da diarreia? Qual é a fisiopatologia da endocardite? Qual é a fisiopatologia daquilo? Se vocês aprenderem isso, eu posso ter certeza que vocês vão ser uns ótimos semiólogos. Vão ser bons em semiologia, tá bom? Aprende fisiopatologia. Se vocês aprenderem fisiopatologia, vocês, pela fisiopatologia, vocês vão procurar as doenças e automaticamente vocês descartam as doenças também, tá? Então seria isso. No final de toda resposta inflamatória da fase aguda, né, como qualquer inflamação que a gente já sabe, gera febre. Aí vem, né, o que é o interferon alfa e interferon beta, né? Eles atuam de forma autócrina e parácrina em 3 níveis, né? Acontece a inibição e a replicação do genoma vírico e também a síntese de proteínas virais, o aumento da expressão das moléculas, né, na classe 1 e ativação dos linfocitos NK, os natural killer, né? E a partir disso, né, o vírus secretado pela proteína. Bem, na resposta imune, né, frente aos distintos tipos de micro-organismos, a gente vai ver aqui as bactérias, os vírus e os fungos, né, e os parasitas. Classificação taxonômica, né? Simplesmente, qual é o nome do patógeno? O nome do patógeno que a gente tem: bactéria, vírus, fungo e parasita. E os priônios que são novos, tá? São novos elementos aí para a gente estudar na futura década. Classificação segundo o ciclo vital, pode ser extracelular, pode ser intravascular. A composição da estrutura pode ser a parede, pode ser o cápside e pode ser a membrana. Tá bom? As bactérias. As bactérias vai acontecer basicamente a nível extracelular, dependendo da produção, né, de imunoglobulinas G, A e M. Frente também às bactérias também extracelular, principalmente os que são gram positivo, tá? Com os lisossomos. E frente a bactérias, né, gram negativa também, com o sistema de complemento. Já o vírus ele vai atuar intracelular, manifesta em uma fase extracelular, né, e pode ser bloqueado por imunoglobulina G e imunoglobulina A. São destruídos pelo sistema de complejo, né, complejo anticorpos e complemento, né, na fase intracelular são eliminados por lises, ou seja, simplesmente eles são destruídos, né, por apoptose. O que é apoptose? A morte celular programada. Quem faz isso? Os nossos linfocitos T e também os nossos linfocitos C, tá? Que falta uma vírgula, e os natural killer, os assassinos naturais. Nos fungos, né, geralmente acontece em pacientes, olha só a sigla aqui, ó, PX é paciente, tá, pessoal?
PX é paciente, DX é diagnóstico, paciente também pode ser PCT, tá bom? Então, DD, né? Que vocês sabem o que é DD? Tem que aprender os nomes. Diagnóstico diferencial, tá? DD. Então, geralmente, os fungos acometem principalmente pacientes imunocompetentes, ou seja, pacientes que têm imunidade baixa. São geralmente lesões localizadas, né? Com a presença de imunoglobulina A e os dermatocitos, ou seja, geralmente doenças em pele, né? Como, por exemplo, uma onicomicose, pode ser o caso. Pacientes também imunocomprometidos, né? Geralmente com algum tipo de lesão sistêmica. Vai ativar os linfocitos TH1, né? Que ativam os macrófagos e os neutrófilos. São eliminados através de células fúngicas fagocitárias. Já os protozoários, né? A gente classifica ele entre protozoários e os eumitos, sendo os protozoários com a resposta inata e os eumitos com a resposta adaptativa. Agora, interessante a gente saber que dentro dos protozoários, né, os neutrófilos vão produzir algumas substâncias tóxicas, como a peroxidasa. Tá? Ele vai converter o oxigênio em peroxidasa. Existe uma reação que chama reação de peroxidasa. E quando existe, tá, esses protozoários aqui, eles vão causar a reação de peroxidase. O que seria? Ou seja, traduzindo, vai sangrar. É isso. Vai fazer lá cocô. Se a gente pegar o cocôzinho lá e colocar, por exemplo, água oxigenada volume 10 lá, o que vai acontecer? Vai ter uma reação de peroxidase, ou seja, vai ter presença de sangue, tá bom? Eliminação também de fosfatase, nuclease, lisocimas e catepsinas, tá bom? Ei, abre essa porta aqui na frente. Muito bem. E os eumitos, né, vai ser produzido aí pela geração de imunoglobulinas G e imunoglobulina A. IgG, IgA e IgE. Muito bem. Agora vamos para a atividade. Tá? Essa aqui é uma atividade que vocês vão fazer. Agora, o que vocês vão frisar? O que vocês vão frisar na seguinte enfermidade? Eu não vou dividir entre vocês, tá? Somente não façam essas que estão riscadas, tá? Não façam essas que estão riscadas. O que vocês vão utilizar aqui? Primeiro, é bem pequeno, pessoal, tá? Não tem que... O que vocês vão fazer? Vocês vão procurar aqui, ó, a definição de cada uma das... de cada uma não, tá? Vocês vão escolher uma das enfermidades que estão aqui, tá? Uma dessas enfermidades. Vocês vão colocar a definição, a clínica, vocês vão colocar, dividir, né? Clínica entre signos, tá bom? Coloca lá signos e sintomas, tá bom? Signos e sintomas. E o que é mais importante? É o que eu acabo de falar para vocês. Fisiopatologia relacionado com a imunologia, tá bom? E qual é o tratamento? Pode ser um tratamento geral, tá bom? Não precisa ser específico não. Ah, vai utilizar 40 mg de não sei o que. Não quero saber isso. Qual é o tratamento específico? O tratamento específico é hidratação, é fazer exercício físico, tá bom? É isso que é tratamento de forma geral. Não quero específico não, tá? Vocês vão pesquisar, escolhem uma dessas aqui, tá? Tem anafilaxia, artrite reumatoide, que é bem legal, asma, colite ulcerosa, tá? Dermatite atópica, Alzheimer. Só não vou mandar vocês fazer Covid-19 aí, porque ninguém sabe o que eles querem, tá? Não tem nenhuma definição concreta ainda do que é, do que se trata, o que se faz, qual é a fisiopatologia, não tem nada, tá bom? Vocês simplesmente podem escolher qualquer uma dessas aqui, tá bom? E vocês vão fazer a definição, a clínica, a fisiopatologia e o tratamento. Vão falar sobre o tratamento de forma geral, tá bom? Agora vem a parte mais legal, porque essa é a hora que vocês viram youtuber, tá bom? Vocês já fizeram? Vão fazer. Vão fazer um vídeo, no máximo 5 minutos, explicando essa doença. Vídeo assim.
Vídeo não tem como, não tem outra opção, tem que fazer vídeo. Agora usem a criatividade de vocês. Eu não vou dizer como é que vocês têm que fazer o vídeo. Quem vai falar é vocês. Tá? Eu não vou dizer como é que vocês vão fazer o vídeo. Eu não sei se vocês vão usar jaleco, se não vão usar jaleco. Aí é critério de vocês. Tá bom? Só usem a criatividade. Fazer um vídeo próxima semana. Aí, ó, TikTok, cara. Pode usar o TikTok. Usa o TikTok. Pode fazer. Pessoal, sendo criativo e explicando a doença, vocês explicou a clínica. Primeiro, explica qual é a definição, qual é a clínica, explica bem a fisiopatologia relacionada com a imunologia e no fim vocês fazem um comentário sobre o tratamento. Pode fazer vlog? Faz vlog. Quer fazer TikTok? Faz TikTok. No máximo 5 minutos, tá, pessoal? 5 minutos aí é suficiente. Não, eu vou mandar aqui, vou mandar aqui no Classroom aqui pra vocês, tá bom? Aí amanhã a gente vai ver fagocitos, tá bom? Era fagocitos, né, que eu tinha falado? Fagocitos, tá bom? Próxima aula prática. Isso já é nota de vocês, tá, pessoal? Já valendo a nota de vocês, tá? Lembra o nosso combinado? Todos os trabalhos vai para nota prática de vocês, tá bom? Deixa eu mandar aqui. Cadê? Imunologia. Muito bem. Imuno. Beleza, pessoal. Acho que todo mundo entendeu, né? Eu já vou colocar aqui também a atividade para vocês, tá? Vocês vão fazer o vídeo e vocês vão me apresentar na próxima aula prática, tá? Na semana que vem. Semana que vem, tá? Amanhã eu vou avançar um tema pra gente não ficar muito atrasado. A gente tá atrasado em um tema. Atrasado, mal dizer, né? Atrasou porque eles postergaram as parciais também. Qual é o tema? Deixa eu pesquisar o tema aqui. Se eles manterem o próximo calendário, é praticamente fim do mês agora. Finalzinho do mês agora. Bem, de acordo ao calendário que eles passou no início do ano, né? Mas devido a todas essas alterações aí, não sei. A gente não vai avançar muito tema não, tá? Eu não vou avançar muito tema com vocês não. Provavelmente eu não tenho muita definição, né? Mas vou colocar aqui. Muito bem. Tá aí o slide para vocês, né? Vão lá no último slide lá e vejam. Tentem não repetir o tema, né? Tenta não repetir o tema, certinho? Espera só um minutinho aqui, pessoal. Então, que hora? 20. Muito bem. Pessoal, então isso é tudo, tá? Eu vejo vocês na nossa próxima aula.
Eu acho que eu saí sem querer. Saí sem querer aqui, pessoal. Voltei. Eu tava me despedindo de você, não sei o que aconteceu. Acho que eu cliquei num atalho aqui e saiu. Mas beleza, pessoal, é isso, tá? Qualquer dúvida, pesquisa, me manda mensagem, tá? Tá bom, Google, tá bom. Você foi programado para não mentir. Tentem não repetir os temas, tá bom, pessoal? Faz até uma listinha aí no grupo de vocês aí que não tem erro não, tá bom? Boa noite a todos, vejo vocês na próxima aula. Amanhã, tá? Vejo vocês amanhã, beleza? Isso, faz uma listinha lá no grupo lá. Ah, eu vou fazer tiroidite de Hashimoto. Ah, eu vou fazer coronavírus. Sei lá, bota lá no grupo lá, tá bom? Certinho? Cada um bota, escolhe um tema lá rapidinho agora. Já escolhe o tema e vai embora. O primeiro que escreveu já é o dono do tema. Beleza, pessoal. Tchau, tchau. Deixa eu dar minha outra aula aqui que eu já tô atrasado. Já passei quase 10 minutos com vocês. Doctor Delmer, necesito hablar con usted, por favor. En el reporte del día martes me ponen a las 17:30 que usted no ha pasado clases. 13 también, doctor, lo dejan ahí vacío. Boa noite, nós vamos ter aula, viu? Vai ser o grupo B agora, a doutora vai pegar. Ah, Já. Terminou. Terminou a aula. terminei aqui. Hã? Terminei.
Bicho, se tu te deixar a TV ligada assim, beleza. Só não bota aqueles forró, bicho. Eu dando sinal de luz aqui pra ti, tu não respondendo. Eu tenho mais uma aula, doido. Tá? Rolos, é filme. Depois eu vou fazer um negocinho lá no Moodle, então. Aí vai enviar tudo por lá, tá bom? Acabei de dar aula de imunologia aqui, pessoal do quinto semestre. Agora eu tô com o grupo 3 aqui, na última aula do dia. Tá a fim de dormir, meu Deus.
Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Como é que vocês estão de prova? Foi boa a prova? Eu fiquei sabendo que foi boa a prova. Não sei se é verdade. Todo mundo triste, é? Aconteceu? Eu fiquei sabendo que foi boa. Boa. Boa demais. Deixa eu só pausar isso aqui.